pessoal, vamos lá. Porque eu já estou regravando que aconteceu uns problemas com o áudio, com tudo, aí agora eu estou fazendo esse microfone. Mas vamos lá, vai sair. Vamos lá. Isso aqui era eu já estava fazendo uns exercícios mais avançados, mas vamos recomeçar. Então, ignore isso aqui por enquanto, tá bom? Vamos lá resolver os exercícios, que é o primeiro exercício da dúvida que me mandaram. Né? Dadas as massas atômicas, como eu falei para vocês, aqui está a massa atômica, pessoal, porque é referente a só um átomo, tá bom? Por isso que a gente não chama massa molar, massa molecular, é massa atômica, que é aquela massa lá da tabela periódica, tá bom? E essa massa, como eu falei para vocês, ela é equivalente a 1 mol de substância. Qualquer massa lá da tabela periódica, qualquer massa atômica é equivalente a 1 mol de substância, porque foi padronizado assim. Então ele dá as massas atômicas aqui, ó, do bromo, do ferro, do cálcio e dos demais elementos, e pede para a gente calcular quantidades, né, aqui em mols, em a quantidade de gramas e por aí vai. Então a gente vai usar a santa regra de 3 como eu falei para vocês. Por isso que é muito bom ter essas relações bem assim fixadas para lhe ajudar nos exercícios. Então como é que a gente faz? A gente começa aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vou colocar o que ele quer, né? Ele pergunta, ele dá as massas atômicas, dadas as massas atômicas, calcula. Quantos mols, letra A, quantos mols temos em 40 gramas de bromo? Certo? Eu vou botar o que eu sei primeiro. 1 mol tem 80 gramas. Às vezes eu vou usar assim ditado, às vezes eu vou escrever o que for mais rápido, tá bom, pessoal? 1 mol eu sei que tem 80 gramas de bromo. 1 mol tem quantos átomos de bromo? 6,02 vezes 10 a 23. 1 mol nas condições normais de temperatura e pressão, né? Porque a temperatura e pressão são variáveis que afetam o estado de um gás. Nas condições normais, né, a 1 atm e 25 graus Celsius, 1 mol de bromo ele ocupa 22,4 litros, né, nessas condições. Porque se você aumenta a pressão, você comprime o gás. Se você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética do gás. Enfim. Vocês vão entender essas condições lá no segundo ano de físico-química. Mas voltando para aqui. 1 mol nessas condições normais de temperatura e pressão padrão, o gás vai ocupar 22,4 litros, tá certo? Pronto, fez minha relação aqui. Então ele quer o quê? Quantos mols temos em 40 gramas de bromo? Ele quer saber aqui, ó. Vou botar meu X aqui. Ctrl C, vou dar aqui. Vou botar um X aqui. É o que ele quer. Quantos mols? E quantos mols em quanto? Em 40 gramas. 40 gramas. Essa relação ela é muito simples. Então você logo observa que vai dar meio mol, né? Porque, pensa comigo, é quantização. 80 gramas tem 1 mol. 80 gramas. Se eu tiro 40 gramas daqui, então eu vou tirar quantos mols? Eu tirei a metade em gramas. Eu vou tirar a metade em mols. Concorda comigo? Então, ó, o X multiplica 80, que fica... Vou escrever aqui a relação. 80x, né? X multiplicou 80x, certo? Igual a 40 vezes o 1, né? Que dá 40.
Pronto, você observa que quando eu passar o 80 aqui, vai ficar x igual a 40 dividido por 80, né? X igual a 40 dividido por 80, se eu simplificar aqui por 40, dividir isso aqui por 40, aqui fica 1, aqui fica 2, meio, né? 40 dividido por 80 dá meio. Ou seja, é exatamente a resposta ali, 0,5 mols de bromo eu tenho 40 gramas, né? Próximo. Letra B. Quantos átomos temos em 3 mols de ferro? Vamos lá. Ó, eu vou botar aqui 1 mol de ferro. Eu sei que eu tenho quantos em 1 mol? Quantos eu tenho em 1 mol? O número de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência. E 1 mol eu tenho essa quantidade aqui de átomos de ferro. Ele quer saber em 3 mols. Vou transferir meu x para esse lado aqui. Porque ele quer saber a quantidade de átomos de ferro em 3 mols, né? Ou moles, alguns também autores chamam moles. Então vamos lá. Aí eu pego minha calculadora, certo? Eu coloco assim, ó, 6,02 vezes elevado à 23ª, né? Eu coloco assim, ó. Deixa eu ver se dá pra 6,02 vezes 10 a 23 vezes 3, né? Porque aqui, ó, 6,02 vezes 3 dá 1,806 vezes 10 a 24. Ó. Tá vendo o resultado aqui, ó? 1,806 vezes 10 a 24. Mudou a minha potência apenas em uma unidade. Então, vou botar aqui o resultado. 1,806, né? 806 vezes 10 a 24. Aí, isso igual, né? Porque esse é meu primeiro termo da regra de 3. Igual a x, né? 1 vezes x, x. Ó, x. Então, a gente já achou o valor de x, né? Ó, né? 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, dá esse valor aqui. 1,806 vezes 10 elevado a 24. 1 vezes x, x. Então, em 3 mols de ferro, existem 1,806 vezes 10 elevado a 24. Pessoal, se vocês têm dificuldade em notação científica, vocês vejam a aula lá, uma aulinha de matemática e joga no YouTube, que no instante tem, para você não ficar voando nesses números aqui, tá bom? Esses números são usados para representar quantidades ou muito grandes ou muito pequenas, certo? Imagina se eu fosse escrever aqui essa quantidade de casas aqui nesse... Não ia ter nem espaço nessa tela aqui, né? Vamos lá. Letra C. Letra C, ele pergunta, ó, quantos átomos temos em 60 gramas de cálcio? Quantos átomos novamente? 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23, independente. Né? Só que aqui, ó, perceba, a gente não vai utilizar... Aí é isso que a gente tem que trabalhar, as formas de relacionar as substâncias. Vamos lá. 1 mol de cálcio tem 40 gramas. Ele está perguntando para mim 60 gramas. Eu poderia já botar 60 gramas, tem 1 mol de cálcio. Ou 60 gramas tem 6,02 vezes 10 a 23? Não. Eu posso trabalhar com a quantidade em gramas, né? Não é isso que ele está me perguntando?
Então, 1 mol equivale a 40 gramas, não é isso? Então, eu vou substituir aqui, ó, 1 mol por 40 gramas, tá bom? Isso para o cálcio, certo? 40 gramas. Em 40 gramas de cálcio, que é equivalente a 1 mol dele, eu não estou mentindo para vocês, eu estou aqui repetindo várias vezes que em 1 mol de átomos tem 6,02 vezes 10 a 23, e é exatamente essa quantidade que tem em 40 gramas de cálcio. Agora eu vou substituir aqui, ó, 60 gramas embaixo. Vou fazer a minha relação. 40 gramas de cálcio, que é igual a 1 mol, tem essa quantidade aqui de átomos de cálcio. Quanto tem 60 gramas? Faz a conta. Aí, ó, do mesmo jeito, vou botar 6,02 expoente elevado à 23ª potência, né, vezes 60, ó, vai me dar esse resultado aqui. 3,612 vezes 10 a 25. Aí vou colocar esse resultado aqui. 3,612 vezes 10 elevado à 25ª potência, que foi o meu resultado de 60 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Igual, né, a 40 vezes x. Ó, 40 vezes x, ó, neutros, escreve. 60 vezes, tá? 40 vezes x, é a regra de 3. E se vocês tiverem dificuldade também para resolver a regra de 3, aí vocês vejam também uma videoaula bem rapidinho em relação a isso. Eu posso até fazer também para vocês, caso vocês necessitem. 40x. Então, eu passo esse 40 dividindo. Ou seja, eu vou pegar esse meu número que eu acabei de calcular aqui, vou simplesmente dividir por 40. Pronto. Encontrei, ó. Tá vendo? 9,03 vezes 10 a 23. Ó, em 60 gramas tem 9,03 vezes 10 elevado à 23ª potência. Lembre-se que esse circunflexo é elevado, tá bom? Esse circunflexo está indicando para mim elevado, tá certo? Vou deixar pelo menos um ponto aqui para não sumir daqui. Já que é tão parecido. Vocês estão percebendo isso, pessoal? A gente fez A, B, C basicamente do mesmo jeito, a gente só mudou as unidades que a gente está trabalhando. Ó, agora vamos lá. D. Em uma amostra de 1,15 gramas de sódio, qual o número de átomos? De novo. Vamos começar lá. Qual o número de átomos? Então, ele, mais uma vez, se eu quero saber o número de espécies, átomos, moléculas, íons, fótons e qualquer quantidades elementares, eu vou usar o número de Avogadro. Certo? Então, lá, 1 mol de sódio, ele deu aqui, ó, na massa atômica, 1 mol de sódio tem 23 gramas. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, em vez de 40, eu vou botar 23 gramas. Por quê? Se 1 mol de sódio tem 23 gramas, em 23 gramas de sódio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Entende? Então lá, 23 gramas, 6,02 vezes 10 a 23, que é equivalente a 1 mol, que é o parâmetro que eu tenho para relacionar. Então ele quer em 1,15 gramas. Ele quer 1,15 gramas, bem pouquinho. Bem pouquinho assim, 1 graminha de sódio. Basicamente, não sei nem dizer se é muito para um ovo. Como você colocando o ovo ali, está fritando bem pouquinho. Vamos ver quantos átomos de sódio colocamos nas nossas salpicadas nas panelas aí da vida. Aí quantos átomos de sódio tem em 1,15 gramas? Aí aqui vai ficar o meu X. Ó, vai ficar o meu X. 23 gramas de sódio, que equivale a 1 mol de sódio, tem essa quantidade de sódio, de átomos de sódio. E quanto em 1,15 gramas tem? Vamos lá?
Aí mais uma vez, 6,02 vezes 10 a 23 vezes... Nem muda muito, né? É quase que é um número neutro, estou multiplicando por 1,15, é quase 1. 1,15, 1,15 no caso. E nessas calculadoras a gente geralmente coloca ponto, pessoal. Substitui a vírgula, dá esse número aqui, ó. 6,923 vezes 10 a 23. Ou seja, aumentou só um pouquinho só, né? 6,900. Aqui eu já estou botando a resposta, tá bom? 923. É. Ah, peraí, eu confundi. A resposta desse cálculo é aqui, que eu estou fazendo aqui, que desapareceu. Aqui é o x. O x é lá. Faz de conta que tem o x lá. Deixa eu retornar aqui para me auxiliar. Pronto. Aqui. 6,923 vezes 10 elevado a 23. Esse é a minha multiplicação aqui, ó. Que não muda quase nada desse número aqui, né? Multiplicando por 1,15. Isso é igual ao quê? Ao outro produto, né? 23 vezes x, que dá 23x. Aí, mais uma vez, você vai passar esse 23x aqui, né? Que é o resultado desse 23 vezes x, por 23 dividindo esse número aqui, né? Que já está aqui, ó, no meu resultado. Eu só vou dividir agora por 23 para achar a quantidade de átomos de sódio em 1,15 gramas. Pronto. Tem 3,01 vezes 10 a 22. Nem parece muito, né? Falando 23, 24, 22. Mas, pessoal, essa mudança de uma grandeza é comparável a eu dizer 1 metro e 1 quilômetro. Ó, 1 quilômetro. Eu coloquei quilo, o prefixo quilo, ele representa o valor de 10 à terceira, ou seja, é 3 ordens de potência. É 3 ordens de grandeza. Então, passa de 1 metro para 1 quilômetro. Você, pelo mundo Microsoft, você tem uma ideia bem concreta da diferença que isso significa. Então, para essas espécies também faz uma diferença, embora ainda esteja muito distante da nossa ordem de grandeza, né? Então, deu quanto? 3,01 vezes 10 a 22. Essa é a quantidade que eu tenho de átomos de sódio em 1,15 gramas. Percebe, pessoal, que a gente está usando a relação que eu falei para vocês? Está usando a relação que eu falei para vocês. Certo? Vamos lá. Vou deixar vou gravar esse exercício aqui em 2 partes, tá bom? Vou deixar essas últimas 3 para o próximo vídeo. Porque, como eu disse para vocês, é bom vocês irem dando pausas eventuais. Até pelo tempo de tela também.